Você vai assistir a teleaula de número 7. Bons estudos! Na outra teleaula a gente já teve que empurrar esse seu calhambeque aqui, né, Vicente? Porque o motor de arranque não funcionava. Até aí a gente aprendeu um montão de coisas sobre a força. Por exemplo, como a força é um vetor. Agora, trocar o pneu já é demais, viu, Vicente? Aí não dá. O que é isso aqui tem a ver com a física, rapaz? Ó aqui, ó. Tá puro, ó. Não dá, não vai. Não vai. Então agora, experimenta de novo. Tá bom, vamos lá. Vai. Ô, rapaz! Viu só? Que beleza! É. Olha lá, eu fiz muito menos força e consegui tirar o parafuso. O que isso tem a ver? Tá vendo? Isso é pra você aprender a não ser tão reclamão. Não, porque você vai ver que a simples troca de um pneu pode trazer pra gente muitas informações úteis pro nosso curso de física. É verdade. Hoje você vai conhecer uma grandeza chamada momento da força ou torque. Vai saber as condições de equilíbrio de um corpo e também o que é centro de gravidade. Na física, existe uma grandeza que está diretamente associada à capacidade de uma força girar um objeto. Essa grandeza chama-se momento da força, ou torque. E nesse nosso caso aqui, tirar os parafusos de uma roda tem tudo a ver com o momento da força e com o torque, com esse conceito, compreende? Se a gente quiser girar uma porca com uma chave, é muito melhor aplicar a força no ponto A do que no ponto B. Quanto maior a distância entre o centro da porca e o ponto onde a força é aplicada, mais fácil fica girar essa porca. Tá parecendo que nessa história tá tudo relacionado com a distância onde a força é aplicada, é isso? É exatamente isso, você acertou na mosca, Rosinha. Vem cá um pouquinho. Olha só, empurra bem no meio do portão, bem no meio. Olha, eu vou empurrar, hein? Olha lá, vai. Olha aqui, tá vendo? Pra segurar o portão eu preciso de muito menos força do que você que tá empurrando. Ah, não fala que eu sei. Isso acontece porque a distância do ponto de aplicação da sua força até a dobradiça é maior. Esse negócio tem a ver com distância mesmo, Maristela. Exatamente, Rosinha. Olha, a Rosinha tem toda a razão. Na verdade, quando a gente quer analisar a capacidade que uma força tem de girar um corpo, a gente precisa considerar duas coisas. Primeiro, o valor da força. E segundo, a distância que existe entre o ponto de aplicação da força e o ponto em torno do qual o corpo gira. Entendeu? Bom, você já conhece a grandeza que representa essa capacidade de uma força girar um corpo. Momento de força ou torque. Exatamente. Olha, e chamando esse momento de M, a gente pode definir o valor da grandeza como M igual a F vezes B. Onde M representa o momento da força, F representa o valor da força aplicada e D é a medida da distância do ponto de aplicação da força até o centro de giro. Momento é igual a força vezes distância. E a gente tem aqui um exemplo prático para entender direitinho essa definição. A gangorra. Dá só uma olhada. Desse lado está sentado um menino com uma massa de 60 quilos. E do outro lado está sentado um outro menino com uma massa de 40 quilos. A força do peso daquele menino quer fazer a gangorra girar no sentido horário. E a força do peso desse outro menino quer fazer a gangorra girar no sentido anti-horário. Repare ainda que eles estão sentados a distâncias diferentes do centro de giro da gangorra. Ou seja, esse daqui está sentado a distância de 1 metro e o outro de 1,5 metros. Mas o que será que vai acontecer se os dois tirarem os pés do chão ao mesmo tempo? Vamos fazer um esquema para entender direitinho esse problema? Um menino vai exercer uma força FA de 60 kgf e sua distância até o centro de giro O é igual a 1 metro. O outro menino vai exercer uma força FB de 40 kgf e sua distância é de 1,5 metros. Como o momento é igual a força vezes distância, então MA é igual a FA vezes DA, ou seja, 60 kgf vezes 1 metro, que dá 60 kgf metro. A mesma coisa para MB, FB vezes DB, 40 kgf vezes 1,5 metro, que dá o mesmo resultado, 60 kgf metro. Quer dizer, MA é igual a MB.
Em outras palavras, o momento da força que quer fazer a gangorra girar no sentido horário é igual ao momento da força que quer fazer a gangorra girar no sentido anti-horário. Conclusão, a gangorra não gira. A gente pode dizer que a distância maior do menino mais magro compensa o maior peso do menino mais gordo. Ué, este é o mesmo caso da gangorra, não é? Quase, Rosinha. Tem pequenas diferenças, mas são muito importantes. Veja aqui, olha. DA é igual a DB. E o módulo ou valor de FA é igual a FB. A novidade aqui é o sentido e a direção de FB. Olha só, ele forma um ângulo alfa com a barra. Ué, peraí. Você está dizendo que essas duas forças, mesmo tendo o mesmo módulo e a mesma distância em relação ao centro de giro, elas não têm a mesma capacidade de girar a barra? Exatamente. Olha, para entender direitinho, a gente tem que decompor essa força FB em duas outras componentes da força. Assim, ó. Você pode reparar que essa força aqui apenas puxa a barra. Mas quem pode produzir rotação na barra é essa componente aqui, ó. Que em valor fica um pouquinho menor que FA. Então, FA tem maior capacidade de girar a barra que FB. Exatamente, Rosinha. Olha, pode registrar aí, numa situação como essa, onde as distâncias são iguais e as forças têm os mesmos valores, a força que tem o maior momento é aquela que atua na direção perpendicular à barra. Entendeu? Então, a nossa definição final do valor do torque ou momento de uma força fica assim, ó. Momento é igual a força vezes distância vezes seno de alfa. Observe que quando o ângulo alfa é igual a 90 graus, o valor do momento é máximo, pois seno de 90 graus é igual a 1. Nesse caso, a força e a barra estão perpendiculares. Ô, Vicente, esse conceito de momento é uma parada de tanto, hein? É mesmo. Olha, uma pequena força pode ser transformada num grande momento. É verdade. Ó, esse macaco aqui tem a ver com esse conceito, não? Ó, veja bem. Eu venho aqui, faço uma pequena força e consigo levantar esse carro que tem uma massa e tanto, rapaz, ó. É verdade. Agora, o macaco já é um sistema um pouco mais complicado, né? Mas, na verdade, tem um ótimo exemplo disso num instrumento que o homem usa desde a antiguidade e que é um bom exemplo dessa história de momento. Não vai dizer que é uma alavanca. Exatamente, uma alavanca. Imagina que alguém quer mover uma pedra com o auxílio de uma alavanca. Não é quarta, quatro! Sei, tô imaginando, tô Tá imaginando. imaginando? Então, para fazer isso, ela apoia a alavanca sobre uma pedra menor que está a 20 centímetros da pedra grande e faz uma força de 40 kgf perpendicular à alavanca. Ah, então a alavanca vai girar em torno da pedra pequena, que vai ser o centro do giro, não é isso? Isso! Agora, o momento da força aplicada pela pessoa deve ser igual ao momento da força que a barra vai exercer sobre a pedra lá do outro lado da barra. Então fica assim, a força aplicada sobre a pedra, que a gente não sabe e vai chamar de F, vezes a distância da pedra maior até a pedra menor, que é 0,2 metros, tem que ser igual à força que a pessoa aplica, que é 40 kgf, vezes 0,8 metros, que é a distância da força aplicada ao centro de giro, que é a pedra pequena. Isolando F e fazendo as contas, a gente chega ao seguinte resultado. F é igual a 160 kgf. Quer saber de uma coisa? Depois dessa boa noção da grandeza momento, rapaz, tem um assunto que me deixa com a pulga atrás da orelha. O que é? O equilíbrio, Vicente. Não é? Ó, O equilíbrio. ó, repara. Bem lembrado, Gil. Bem lembrado. Ó, aqui, ó. É, ó. Equilíbrio. Eis aqui uma situação de equilíbrio. Duas crianças puxando uma caixa com a mesma força, na mesma direção, só que em sentido contrário. Ou seja, a força resultante é igual a zero e a caixa fica aí, paradinha. Agora, será que basta que a força resultante seja igual a zero para que a caixa fique em equilíbrio? Vamos ver. Aí, viu? Nesse caso, a força resultante também era igual a zero, só que isso não bastou. A caixa não ficou parada, ela girou. Então, afinal, o que será que é necessário para que um corpo fique em equilíbrio? Bom, vamos lá. Para que um corpo fique em equilíbrio, são necessárias duas condições. Primeira,
a soma de todas as forças que agem sobre o corpo seja nula. E segunda, a soma dos momentos dessas forças com relação a um ponto também tem que ser igual a zero. É isso mesmo, Maristela? Tá perfeito, Rosinha, mas dá uma olhada nesse exemplo prático para você entender direitinho. Olha só, aqui eu estou com 3 bolas iguaizinhas que estão penduradas nesta barra aqui. A distância entre cada uma dessas marcas é de 10 centímetros e a barra está presa exatamente pelo meio, certo? O problema é o seguinte, onde é que eu tenho que pendurar esta bolinha aqui para que a barra fique completamente em equilíbrio? Bom, vamos imaginar que cada bolinha dessas pesa 1 Newton. Newton é a unidade de força usada pelo Sistema Internacional. Bom, deixa eu ver. É melhor fazer um esboço do problema. Eis aí o esboço do problema. Bom, para a barra ficar em equilíbrio, a primeira coisa que tem que acontecer é que a soma das forças deve ser igual a zero. Bom, são 4 forças envolvidas. F, F1, F2 e F3. Vamos supor que as forças dirigidas para cima são positivas e as para baixo negativas. Então fica assim, F menos F1 menos F2 menos F3 é igual a zero. F1, F2 e F3 são negativas porque estão dirigidas para baixo. Agora é só substituir os valores e chegamos ao resultado. F é igual a 4 newtons, o que é muito lógico, afinal é o fio que aguenta o peso das 4 bolas. Mas falta ainda a segunda condição para o equilíbrio. A soma dos momentos das forças também deve ser igual a zero. Bom, vamos chamar de M, M1, M2 e M3 os momentos das forças e combinar o seguinte: o sentido horário de rotação é positivo. A força F3 é a única que faz a barra girar no sentido horário. E repare que a força F não faz a barra girar, já que está aplicada no ponto de suspensão. Então, fica assim: F3, D3, menos F2, D2, menos F1, D1 é igual a zero. Aí é só substituir os valores. Lembrando que D3 é a distância que a gente quer descobrir. 1 vezes D3 menos 2 vezes 0,1 menos 1 vezes 0,3, que dá 0,5 metros. Traduzindo, a gente precisa amarrar a esfera a meio metro do ponto de suspensão. Olha só, confere, a barra está equilibrada. Quer dizer então, Maristela, que para resolver os exercícios de equilíbrio é só checar essas duas condições e ver o que está faltando? Mas nesse caso que a gente acabou de resolver, o peso da barra foi desprezado e nem sempre isso é possível. Por esse motivo é que a gente tem que saber o que é centro de gravidade. É centro de gravidade? Centro de gravidade é o ponto de aplicação da força-peso. Ou seja, é como se o peso do corpo estivesse todo concentrado nesse ponto. Com uns exemplos fica fácil de entender. O centro de gravidade de uma bola fica no centro da esfera. A mesma coisa acontece com o centro de gravidade do cubo. Numa chave, ele fica mais perto da parte que gira a porca. E no ser humano, fica aproximadamente na altura do umbigo, na parte interna do corpo. Agora já dá para encarar qualquer exercício. Agora dá. Mas é melhor a gente fazer uma revisão de tudo que a gente aprendeu nessa teleaula. Não é uma boa? E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Nessa teleaula, você conheceu uma grandeza que está associada à capacidade de uma força girar um objeto, o momento da força ou torque. Viu que essa grandeza depende do valor da força e da distância dessa força ao centro de giro, que pode ser definida da seguinte maneira: M é igual a F vezes D vezes seno de alfa. Viu também que para que um corpo sujeito a forças permaneça em equilíbrio, é necessário que a soma de todas as forças e também a soma dos momentos das forças que agem sobre o corpo sejam nulas. Por último, você aprendeu o que é centro de gravidade. Se você quiser saber mais sobre esse assunto
e manjar ele de trás para frente. Sabe qual é a minha dica? Já sei. Estudar, estudar e fazer exercício. É isso aí, livros de estudo. Até a próxima. Até a próxima. Aqui precisa guardar. Eu acho que precisa guardar aí. Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 39. Bons estudos! Ângulo. Os ângulos fazem parte do nosso dia a dia. Eles estão por todos os lados. E às vezes uma pequena mudança de ângulo pode provocar uma grande alteração. Por exemplo, esta câmera que está gravando esta cena, se ela mudar de ângulo, muda o enquadramento. Agora, não é só para as câmeras de TV que as mudanças de ângulo são importantes. Por exemplo, para usar esta bússola, a gente também precisa conhecer os ângulos. Para saber a melhor posição que uma antena parabólica deve ser instalada, também levamos em conta o ângulo. Na construção civil, o ângulo também é fundamental. E até no futebol, o jogador tem que ter noção de ângulo se quiser fazer gols como este. E os exemplos não param por aqui. Certamente você já deve ter lembrado de outros. Ângulo. Este é o tema da nossa teleaula de hoje, onde você vai aprender a reconhecer e utilizar ângulos e medida de ângulo. Vai ver como se usa o transferidor. Vai aprender a classificar ângulos. Vai ver como é que se usa uma bússola como aplicação matemática. E vai reconhecer que a igualdade entre ângulos de triângulos garante a semelhança entre eles. E aí, Zeca, tudo pronto para a excursão? É, quase. Como assim? É que o guia disse que é fundamental que a gente use a bússola para uma caminhada. Mas ele tá certíssimo. No meio do mato, sem uma bússola, você não tem como se localizar. É, mas esse é o problema. Eu não sei como usar uma bússola. Mas isso é muito fácil, Zeca. Olha só. Uma bússola, ela tem 4 direções principais, formando um sistema de eixos perpendiculares. Norte, sul, leste, oeste. E tem também esta agulha magnética aqui, que sempre aponta em direção ao norte. Além disso, a bússola funciona como um transferidor, medindo os ângulos das direções que a gente está caminhando. Você sabe o que é um ângulo, não sabe, Zeca? Por favor, você pode me dar um exemplo de algum ângulo por aqui? Ângulo? Olha ali, ó. O pilar com o teto. É isso aí. Em matemática, a gente chama de ângulo a abertura formada por duas semi-retas que partem do mesmo ponto. Vamos ver outro exemplo. Você poderia segurar essas duas canetas formando um ângulo? Claro. Olha bem aqui. Aqui nós temos duas partes de semi-retas partindo do mesmo ponto, formando uma abertura. Este é o ângulo formado por essas duas canetas. Tudo isso que forma o ângulo tem nomes. Agora, que nomes são esses? Mostra aqui de novo pra gente. Vamos ver direito. Olha só, as semi-retas são os lados do ângulo. E este ponto de origem das semi-retas é chamado de vértice do ângulo. Muito obrigada. De nada. E os ângulos também têm medidas, lembra? A medida do ângulo é o grau. E para medir os ângulos, a gente usa o transferidor. E como será que a gente usa o transferidor? Usar um transferidor é uma coisa muito fácil.
Bom, seu Joaquim, pro senhor tudo é fácil, né? Não, mas é verdade, olha, usar o transferidor é uma coisa muito fácil, porque ele tem um eixo principal com 0 graus numa extremidade e 180 graus na outra. E tem também aqui um eixo que é o diâmetro e o ponto médio desse eixo que é o centro do círculo do transferidor. E aqui estão todas as marcações dos ângulos que variam de 0 a 360 graus, que é uma volta completa. O que é um transferidor eu já entendi, mas como é que a gente usa? Isso é muito fácil, olha só. Eu tenho uns ângulos aqui que a gente vai medir com o transferidor. Peraí, mas antes da gente começar eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é um ângulo reto, não sabe? Sei. Esse aqui é um ângulo reto. Exatamente, esse aqui é um ângulo reto e mede 90 graus. E a gente sempre tem um ângulo reto quando se tem duas retas perpendiculares. E aonde mais temos ângulos retos por aqui? Aqui? Num monte de lugar, ó. Aqui, por exemplo, ali na quina da estante. Certo. Nas tesouras do teto, na janela. Isso mesmo. Agora eu vou usar o transferidor para medir esse ângulo e você vai ver que ele tem realmente 90 graus, olha só. Para usar o transferidor, a gente deve fazer coincidir o seu centro com o vértice do ângulo e o eixo principal com um dos lados do ângulo. Feito isso, é só verificar em que posição está o outro lado do ângulo e ler a medida do transferidor, que é claro, a gente já sabia que está marcando 90 graus. Agora é com você, Zeca. Me diga aí, quanto mede esse ângulo aqui, ó? Esse aqui? Ele mede 60 graus. É isso mesmo. Agora me diga, como é que se chama um ângulo desse tipo? Um ângulo menor que 90 graus? Isso eu sei. Quando o ângulo tem menos que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Isso mesmo. E agora me diga, quanto é que mede esse ângulo aqui? Esse aqui? Ele mede 140 graus. E antes que o senhor me pergunte, eu já vou dizer. É um ângulo obtuso. Ângulo obtuso é aquele que mede mais de 90 graus. Muito bem, Zeca. Olha, agora é com você. Boa viagem e cuidado com a bússola, hein? Oi. Ô, Zeca, a gente estava só te esperando. Senta aí. Bom, gente, uma excursão como essa que a gente vai fazer no meio de uma reserva ecológica, o risco de alguém se perder é muito grande. Por isso, a bússola vai ser nosso amigo mais fiel. Tá todo mundo com a sua bússola? Tá na mão. Então vamos testar ela aqui mesmo. Segurem a bússola com firmeza e observem a agulha. Vejam que todas as bússolas apontam para a mesma direção, para o norte. Agora eu vou colocar minha bússola sobre a mesa. E olhem aonde está o norte. Tá bem aqui, onde o Zeca está sentado. Se o Zeca está ao norte, João, que está sentado na direção oposta, está ao sul. Mário, ao leste e Pedro, ao oeste. Além desses 4 pontos, norte, sul, leste, oeste, a bússola possui posições intermediárias. Ô Zeca, diz pra gente, em que posições eu e o Tavares estamos sentados? Você está a sudeste e o Tavares a noroeste. Muito bom. Pelo visto, vocês estão entendendo já direitinho como é que é o funcionamento da bússola, né? Mas a gente pode ser mais preciso ainda. Na bússola existem medições como num transferidor. E é através dos ângulos que a gente pode saber com precisão a direção a ser tomada. Coloquem suas bússolas assim, em cima da mesa. Olha só, repare, no transferidor da bússola, a posição norte tem que coincidir com o grau 0. Façam isso. Agora verifiquem qual é a direção correspondente a 30 graus. Peguem essa fita colorida que está aí ao lado de vocês e marquem essa direção como se fossem setas. Olhem que interessante. A direção 30 graus é igual para todos nós. Por isso, as setas são paralelas. E aí, viu como é importante conhecer os ângulos e saber usar a bússola? Se você fosse se aventurar pela floresta, como nosso amigo Zeca, será que você saberia se orientar com a bússola? Ou, em outras palavras, será que com a bússola você não se perderia no meio de tantas árvores e rios?
E a excursão do Zeca? Como será que os nossos amigos se saíram nessa aventura? Olá! E aí, como é que vai o novo Indiana Jones do pedaço? Como é que foi a aventura na floresta? Ixi, eu nem te conto, seu Joaquim. Quase que 2 amigos meus ficaram por lá. Nossa, mas como é que foi isso? Ah, sei lá, acho que eles saíram atrás de um passarinho. Foi ver, anoiteceu e nada dos dois voltarem. Puxa, mas ninguém viu? Ninguém ficou sabendo de nada? Quando anoiteceu e a gente viu que os dois não voltavam nunca, um dos guias foi até o posto de observação do parque e o guarda florestal disse que tinha visto os dois na margem do lago. E eles estavam lá? A gente foi até o lago e nada dos dois. Ué, então o guarda mentiu? Ah, não sei, parece que ele se enganou. Epa, pera um pouquinho, Zé. Essa história que você está me contando tá um pouco confusa, hein? A gente também achou, mas na verdade, na posição em que o guarda estava, ele jamais poderia ter visto os dois. Por quê? Porque não dava ângulo. O lago fica fora do ângulo de visão do posto de observação do guarda. Eu trouxe até esse esquema aqui que a gente fez para provar isso. Ó, o guarda falou que viu as luzes no lago enquanto falava no rádio. Sei. Mas se ele falava no rádio, olha aqui, ele não poderia ter visto luz alguma no lago. Porque nessa posição, o lago ficou fora do ângulo de visão do guarda, por qualquer uma das janelas do posto. Tá vendo? Se ele estava aqui, ele não poderia ver nada ali no lago. Você tem razão. O lago ficou completamente fora do ângulo de visão do guarda, hein? E os dois aventureiros foram encontrados, afinal? Foram, quando amanheceu eles apareceram. Acabaram achando o caminho de volta sozinhos. Ufa, ainda bem, hein? Mas sabe que essa sua história do guarda que viu os meninos ainda não me convenceu, não, hein? Ô, seu Joaquim, um mapa não representa a realidade? Representa. E ele não é feito em escala, de forma que fique semelhante à realidade, com as proporções da realidade? Então, olha aqui. O posto, o lago e todas as figuras que estão no mapa são semelhantes às coisas reais. A gente sabe também, e isso quem me ensinou foi você, que se 2 figuras são semelhantes, seus ângulos são iguais, têm a mesma medida. É por isso que a gente pode concluir que o guarda não conseguiria nunca ver os dois no lago, porque aqui nessa posição ele não poderia ver o lago nunca. E aí, satisfeito? Muito bem, Zeca. Olha, na verdade eu já tinha entendido toda essa sua história, a sua explicação, e tinha concordado com você, viu? Eu só queria saber mesmo se você tinha entendido tudo isso aí que você me contou. Isso, Joaquim, mas você não tem jeito mesmo, hein? Não perde uma oportunidade pra me testar, hein? Pelo menos assim você não se perde na floresta, né? E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a reconhecer e utilizar ângulos e medida de ângulo. Você aprendeu como se usa o transferidor. Viu que o ângulo de 90 graus é o chamado ângulo reto. E que os ângulos que têm mais de 90 graus são os obtusos. E os que têm menos de 90 graus são os ângulos agudos. Viu também como se usa uma bússola. E reconheceu que a igualdade entre ângulos de triângulos garante a semelhança entre eles. Ângulos. E por falar em ângulos, acho que eu já vou indo, que pelo jeito vai sair um pôr do sol super bonito. E daqui eu não tenho um bom ângulo para assistir a este espetáculo. Enquanto isso, dê uma olhada no seu livro de estudos e veja se você já ficou fera em ângulos. E até a próxima teleaula. Olá, esta é a nossa série de dicas sobre como estudar em casa quando você não pode ir à escola. Hoje vamos falar sobre a importância de ter foco e atenção. É muito comum que os estudantes pensem que é possível fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes, pode ser até que seja possível,
Mas preciso te dizer que há coisas que realmente não combinam. Estudo produtivo precisa de foco e atenção. Não dá para misturar TV ou som ligado com o estudo. Uma boa dica também é você silenciar o celular enquanto estuda ou colocar em modo avião. Esta é uma boa prática para impedir que as notificações constantes e mensagens instantâneas te impeçam de se concentrar, tá bom? Para saber mais, acompanhe nossos vídeos ou acesse o nosso site telecurso.org.br e veja todas as dicas. Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 33. Bons estudos! Depois de deixar descansar por uma noite, você vai ter uma surpresa. O leite vai ficar durinho como um iogurte. Bem, caro ouvinte, por hoje é só. Até amanhã. Neste mesmo horário, novas dicas de cozinha. Na teleaula de hoje você vai aprender a fazer um saborosíssimo iogurte. Não, calma, você não errou de canal e também Telecurso não virou uma aula de culinária, não. É que aprendendo a fazer uma tigela de iogurte, você vai aprender um monte de coisa sobre a natureza. Você vai ver que os micro-organismos podem ser encontrados em todos os lugares, inclusive numa tigela de iogurte. Você vai ver que existem bactérias que fazem mal à saúde e outras que são até usadas na nossa alimentação. E vai ver que a temperatura é determinante no ciclo de vida de um micro-organismo. Enfim, você vai aprender várias coisas sobre esses seres vivos microscópicos. Leite, um pote de iogurte, a leiteira e a tigela pra gente colocar o iogurte. Pronto, tudo prontinho. Agora sim a gente já pode começar a nossa teleaula. Vamos ver. Ferva o leite. Bom, já fervi. Espere que ele amorne. Tá bom. Despeje numa tigela. Acrescente uma colher de sopa de iogurte natural. Tá aqui. Oi, Maria. Oi, Linneu, tudo bem? Tudo. E aí, preparando um belo prato de micro-organismos? O quê? Não, o que digo eu? Você que tá preparando os micro-organismos? Tá louco, Linneu, eu tô fazendo iogurte. Não é legal? Iogurte natural feito em casa igualzinho vende no supermercado, sabia? Sabia. É legal. Milhares e milhares de belos e saborosos seres microscópicos. Você tá louco mesmo, Linneu? Iogurte é um alimento super saudável, não tem nada dessas coisas aí que você tá falando, não. Maria, quem falou pra você que só existem micro-organismos que fazem mal à saúde da gente? E você? Você também acha que os micro-organismos fazem mal à saúde? Bom, mas antes de responder essa pergunta, vamos entender essa história de que existem milhares de micro-organismos no iogurte. Os micro-organismos são seres vivos que podem ser encontrados em todos os lugares. No nosso organismo, no ar, nas plantas, nas matas e até nos alimentos. Enfim, em todos os ambientes do planeta. Como a gente já sabe, eles são tão pequenos que só é possível vê-los através de instrumentos especiais, como os microscópios. No iogurte a gente encontra um tipo de micro-organismo chamado lactobacilo, um micro-organismo com uma missão muito especial. São justamente os lactobacilos que dão essa consistência meio durinha no iogurte. Os lactobacilos se alimentam do açúcar do leite e produzem uma substância azeda chamada de ácido lático. E é o ácido lático que faz com que se formem grumos no leite, dando essa consistência do iogurte. Por isso, graças aos lactobacilos, o iogurte é tão gostoso. Como é que é? Lactobacilos, Maria, mas não precisa fazer essa cara de horror, né? São micro-organismos que não fazem mal nenhum à saúde da gente. Sei não, viu? Essa história de micro-organismo que não faça mal à saúde, tá lembrado da cólera? Não, mas é que existem vários tipos de micro-organismos diferentes. Alguns fazem mal à saúde e outros a gente até utiliza na nossa alimentação. O lactobacilo, por exemplo, é uma bactéria que é muito diferente da bactéria da cólera. Não faz mal nenhum. Quer dizer que esse tal de lactobacilo é uma bactéria? Bactéria, sim. E mais, como todas as bactérias e os outros seres vivos, os lactobacilos vivem se reproduzindo. Quer ver só? Nessa ilustração dá para ver direitinho.
Como você está vendo, o que era uma bactéria no começo, agora já são duas. A bactéria se dividiu formando novos seres vivos. Ou seja, onde antes existia um só ser vivo, agora já existem dois. E é exatamente isso que acontece com os lactobacilos no leite. Eles se reproduzem formando iogurte. Quer dizer que nesse exato momento tem um monte de bactérias se dividindo aí? Isso, bactérias vivas, comendo, se reproduzindo e morrendo. Agora, só os lactobacilos que dão essa consistência pro iogurte, nenhum outro micro-organismo. Agora, você sabe por que só tem lactobacilos aí? Ficou na dúvida? Então vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Bom, como a gente sabe, o leite tem que ser fervido para evitar que isso aconteça. Quer dizer, que os micro-organismos cresçam. Mas também isso não é segredo para ninguém, né? Porque qualquer cozinheira sabe que o leite tem que ser fervido. Por isso que nesse meu iogurte só tem lactobacilos, que eu coloquei quando eu misturei o iogurte. Olha, Maria, isso que você está falando é interessante, porque a temperatura altera e muito a vida dos micro-organismos. Fervendo o leite, os micro-organismos morrem. Mas em locais quentes e úmidos, eles se reproduzem com mais facilidade. E você sabe por quê? Quando nós fervemos o leite, criamos um ambiente com uma temperatura muito superior àquela que os micro-organismos aguentam. Assim, os micro-organismos que estavam no leite morrem. Olha só, aqui nessa revista tem um exemplo interessante de um local com temperaturas bem adequadas para os micro-organismos. É uma floresta úmida e quente, onde os micro-organismos vivem em uma temperatura quente o suficiente para se reproduzirem muito rápido, mas não quente o suficiente para que morram. Dá só uma olhadinha. Nas florestas quentes e úmidas, os animais mortos e restos de plantas apodrecem muito rapidamente. Afinal, na umidade e no calor, os micro-organismos, que são os responsáveis pelo apodrecimento, estão em um ritmo frenético, reproduzindo-se muito. E, como consequência, o apodrecimento dos seres vivos é bem rápido. Ah, então é por isso que aqui na receita diz pra gente cobrir a tigela com panos e colocar o iogurte descansando durante uma noite num ambiente bem protegido. É isso aí, Maria. Cobrindo com um pano e deixando a tigela num local que não tome frio, a gente cria um ambiente ideal para os lactobacilos se reproduzirem bastante. É, porque por enquanto tá parecendo mais um leite engrossado, né? É. Mas também os lactobacilos ainda não tiveram tempo, nem um ambiente adequado para se reproduzirem. Eu vou colocar a tigela aqui dentro do armário, mas pode ser também dentro do forno. Desligado, claro. Claro que desligado, né? Agora amanhã, depois de uma noite num lugar bem quentinho, o meu iogurte vai estar irresistível. Você vai ver só. Mas e nos ambientes frios? O que será que acontece com os micro-organismos? Vamos pensar um pouco? Se nos ambientes quentes, como uma floresta, os micro-organismos estão no ritmo frenético, em um local frio eles têm um ritmo de vida muito mais lento. E, consequentemente, o apodrecimento dos seres que morrem em um local gelado, como a Antártida, também é mais demorado. Tá aqui a prova. Esse animal tem mais de 1 século e ainda não apodreceu. E nas geladeiras? Você tem alguma ideia do que acontece com os micro-organismos? A resposta está aqui nessa matéria sobre micro-organismos. Nas geladeiras, os micro-organismos não chegam a morrer. Entretanto, a temperatura é baixa o suficiente para diminuir o ritmo de vida dos micro-organismos. No frio, eles se reproduzem bem mais lentamente. Essa eu sei, né, Lino? Aliás, é por isso que a gente guarda os alimentos dentro da geladeira. Porque aqui dentro é mais friozinho. Então, os alimentos demoram muito mais tempo para estragar do que se estivessem fora dela. Tá vendo esse mamão aqui? Já estragou. 2 dias fora da geladeira, ó, tem que jogar fora. Nossa, mas a senhora tá entendida em micro-organismos, né? Ah, não é porque eu parei de estudar que eu não sei um monte de coisas, né, Lino? E tem mais, viu? Aposto que essa água aqui tá cheia de micro-organismos. É, de fato, se os micro-organismos estão em todos os ambientes, eles também estão numa gota de água, e nos mais diferentes ambientes. Na água depositada num tronco de árvore, no mar, numa poça d'água e até mesmo na água de um vaso de planta. Com um microscópio, a gente pode ver uma variedade incrível de micro-organismos que vivem nadando numa gotinha de água. Tem uma outra coisa super interessante sobre micro-organismos que eu estava lendo aqui nesta revista.
Imaginem que até 400 anos atrás, bem depois que Cabral já tinha chegado no Brasil, a humanidade só conhecia os seres vivos e a natureza que podia ver com os olhos. Quando foram inventados instrumentos que aumentam nossa capacidade de visão, começamos a descobrir todo o universo com o qual convivíamos, mas desconhecíamos. Então quer dizer que podem existir um monte de coisas que o homem ainda não conhece? Claro que pode. E o mais interessante é que o homem vem descobrindo que pode existir seres vivos tão pequenos que a gente não consegue enxergar se não for através dos microscópios. Eu acho que essas descobertas servem para mostrar que a gente sabe muito pouco. Até um professor que nem você tem muito que aprender, viu, Lineu? É verdade. O jeito é estudar cada vez mais, porque só assim a gente vai ter uma ideia do universo em que a gente vive. E que tal começar revisando tudo que a gente viu na teleaula de hoje? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que micro-organismos são seres microscópicos. Viu que os micro-organismos, assim como todos os outros seres vivos, também se alimentam e reproduzem. Viu que os micro-organismos podem causar doenças ou serem utilizados na nossa alimentação. Viu que podemos fazer iogurte usando apenas leite fervido e um pouco de iogurte do supermercado. Viu que nas temperaturas baixas o ritmo de vida dos micro-organismos diminui. E viu que os micro-organismos estão relacionados com o apodrecimento dos alimentos e dos cadáveres. Então, como a gente está vendo, tem muita coisa para aprender sobre a natureza e coisas super interessantes. Para saber mais, o jeito é estudar bastante, lendo as apostilas, mas também livros e revistas. Até a próxima. Aula no traço. Corpo humano. O corpo humano é um organismo com vários sistemas que atuam com atividades e funções específicas. São eles: o sistema respiratório, que absorve o oxigênio do ar e elimina o gás carbônico das células; o sistema cardiovascular ou circulatório, que por meio do sangue movimenta oxigênio e nutrientes pelo corpo; o sistema digestório transforma os alimentos em partículas menores para que sejam absorvidas e aproveitadas pelo organismo; o sistema urinário filtra as impurezas do sangue; e o sistema sensorial envia os estímulos recebidos para o sistema nervoso. Assim podemos perceber o que nos rodeia e garantir nossa sobrevivência e interação com o meio em que vivemos. O sistema nervoso controla a maioria das funções do nosso organismo. O cérebro é o órgão mais importante deste sistema. O sistema imunológico faz a defesa contra as bactérias, vírus e doenças. Já o sistema endócrino produz hormônios com diferentes funções, como regular o metabolismo, defender o organismo, etc. O sistema linfático ajuda a proteger as células, absorve ácidos graxos e equilibra líquidos nos tecidos. O sistema esquelético, além de dar forma e sustentar todo o corpo humano, protege os órgãos internos e articula nossos movimentos. O sistema muscular também estabiliza e ajuda a sustentar o nosso corpo e realiza movimentos, além de ajudar na circulação do sangue e regular a temperatura corporal. A pele é o maior órgão do corpo humano. Regula a temperatura do corpo, protege das agressões externas, evita a desidratação e é responsável pela sensibilidade. Ela faz parte do sistema tegumentar. E por fim, o sistema reprodutor, seja masculino ou feminino, é responsável por reproduzir novos seres humanos.
a nossa série de dicas sobre como estudar em casa quando você não pode ir à escola. Hoje vamos falar sobre uma facilidade que faz parte da vida de muitas pessoas, a internet. Sim, há professores e outros especialistas que produzem seu próprio conteúdo e distribuem gratuitamente na internet. Então, sempre que estiver com dúvidas ou procurando por algum ponto específico, uma alternativa a qual você pode recorrer é a de fazer buscas na internet e assistir aos vídeos ou ler artigos que você encontra por lá. Claro, sempre tenha cuidado com a fonte, observando quem escreveu, a data da publicação e até os comentários de outras pessoas que já acessaram as mesmas informações. Para saber mais, acompanhe nossos vídeos ou acesse o nosso site telecurso.org.br e veja todas as dicas. Olá, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante e importante também que trata da radiciação e as suas propriedades, certo? Muita gente confunde essa palavra radiciação com radiação. Muito cuidado com isso, tá? Porque radiciação vem de raiz. E aí também pensa logo assim, peraí professor, raiz quadrada é uma árvore que tem uma raiz que é um quadrado? Não, muito pelo contrário, tá? Então, a raiz, ela envolve 3 elementos bem importantes e essenciais, que são o índice, o radicando e o radical. Detalhe, o radical é o resultado de uma raiz, tá? Agora, o que você deve prestar atenção em relação à raiz é o seguinte, que o índice é quem vai te determinar o resultado final. Por que isso? Porque aqui, por exemplo, olha só, eu tenho aqui a raiz quadrada de 81 e a raiz quarta de 81. Embora nós tenhamos o mesmo radicando aqui dentro, mas pelo fato de o índice ser diferente, o resultado também será diferente, tá? Então é importante que você preste atenção e verifique sempre quem é o teu índice, legal? Outra coisa importante que muita gente fala errado por aí é o seguinte, professor, número tal não tem raiz. Gente, todo número natural, ele possui raiz. Só que alguns possuem raiz exatas, outros não, tá? Mas todo e qualquer número possui raiz, beleza? Vamos aqui então, olha só. Eu tenho aqui, como eu coloquei no exemplo, tá? A raiz cúbica de 8. O que quer dizer essa raiz cúbica de 8? Eu tenho que pensar no seguinte, pelo fato de o meu índice ser igual a 3, eu tenho que pensar em um número que, repetido 3 vezes e depois multiplicados esses números, me dê como resultado o 8. Então eu coloquei aqui, olha, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Ou seja, esse 8, ele vem de onde? Ele vem da multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2. Vejamos aqui, olha só. 2 vezes 2, o resultado é igual a 4. 4 vezes 2, o resultado é igual a 8. Por isso que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Legal? Detalhe importante. Quando o índice da raiz é igual a 2, não é necessário escrevê-lo. Ou seja, pessoal, aqui, olha, se o índice for igual a 2, você pode esquecer. Não há problema nenhum. Até porque, em muitos livros didáticos e tudo mais, né, exercícios e tudo mais, você sempre vai encontrar a denominação dessa maneira, a escrita dessa maneira, tá? Uma raiz quadrada de 4, por exemplo, tá? Ou seja, o índice igual a 2, ele não é escrito e não tem necessidade de fazê-lo. Ok, pessoal, agora olha só, pensando nisso, né, que a raiz quadrada, ela não possui, ou não tem necessidade de escrever o índice, por que que só a raiz mínima que a gente tem é raiz quadrada, não existe raiz primeira? Porque a raiz quadrada, ela provém de uma potência. E essa raiz é a multiplicação de pelo menos
dois valores iguais. Então, se eu tenho apenas um valor, ele não tem por que ser calculada a raiz, tá? Então, a raiz quadrada, por exemplo, toda raiz, ela vem da multiplicação de fatores iguais. Como é uma multiplicação de fatores iguais, ou seja, eu estou falando no plural, tá? Eu tenho que ter pelo menos dois fatores. Então, pelo fato de eu ter pelo menos dois fatores, o meu índice mínimo que eu tenho que ter na raiz é o índice 2. Por isso que eu não tenho um índice igual a 1. Legal? Agora vamos verificar aqui como é que a gente faz para calcular ou para determinar algumas raízes, tá? Primeiro, eu tenho aqui a raiz quarta de 16. A raiz quarta de 16, eu já sei que é 2. Mas vem cá, por que é igual a 2? Deixa eu te mostrar aqui bem detalhado, olha só. A raiz quarta de 16, nós podemos escrever o 16 como uma multiplicação de dois valores iguais. Ou seja, o 16 é a mesma coisa do que 4 vezes 4. Perfeito? Só que o 4 vezes 4, reparem que o 4 aparece apenas duas vezes. E aqui o meu índice é igual a 4. Ou seja, eu tenho que ter aqui dentro um número que apareça 4 vezes, tá? E somente ele, ok? Agora pensemos no seguinte também. Raiz quarta de. Esse 4, o que acontece? O 4 é a mesma coisa do que 2 vezes 2. Então, quer dizer o seguinte, esse primeiro 4 eu posso escrever como sendo 2 vezes 2. O segundo 4 eu também posso escrever como sendo a multiplicação de 2 vezes 2. E aí sim, ó, reparem, pelo fato de aqui o índice da raiz ser igual a 4 e pelo fato de, no radicando, aparecer o número 2 4 vezes, ou seja, essa quantidade de vezes que o 2 apareceu é igual ao índice. Opa, legal então. Então eu já sei que o meu resultado é igual a 2. Quer dizer que a raiz quarta de 16 é igual a 2, pois o 2 repetido 4 vezes e multiplicando todas elas, o nosso resultado chegará em 16. Belezinha? Agora aqui, olha só, aparece algum índice? Não. Então a gente vem para essa ideia, ó. Se não aparece índice, é porque ele é igual a 2. Legal. Então, sendo igual a 2, eu tenho aqui que determinar quanto vale a raiz quadrada de 81. Opa, se é raiz quadrada, tá? Eu tenho que pensar em um número que apareça duas vezes e a sua multiplicação é igual a 81. E aí, nesse caso, o único número que multiplicado por ele mesmo, cujo resultado é igual a 81, é o 9. Então, eu tenho que 9 vezes 9 é igual a 81. Então, pelo fato de esse 9, reparem, pelo fato de esse 9 aparecer duas vezes e essa quantidade é igual ao valor numérico do índice, então a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Um detalhe bem importante que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, pessoal. Por que eu fui aqui para a multiplicação de 9 vezes 9, por exemplo, tá? E não, por exemplo, aqui, olha só. Se eu pegar o 81, eu posso dizer o seguinte, que 81 é a mesma coisa do que 40 mais 41, por exemplo. E é verdade, né? Só que quando você vai determinar uma raiz, seja ela de qualquer índice, quer dizer, raiz quadrada, raiz quarta, raiz cúbica, não me interessa. Quando você vai determinar uma raiz qualquer, essa raiz, ela sempre vem da multiplicação. Por quê? Até porque, olha só, porque a raiz, ela é a operação inversa da potenciação. E não se esqueçam que a potenciação, ela é a multiplicação de fatores iguais. Então, eu tenho que procurar sempre uma multiplicação de fatores iguais. Por isso que eu estou utilizando aqui o 9 vezes 9. Porque lá da tabuada a gente lembra que 9 vezes 9 é como se eu tivesse o 9 repetido 9 vezes e somando tudo. Então, 9 vezes 9 é igual a 81. Então, pelo fato de ele aparecer aqui duas vezes
e essa quantidade, insisto nisso, tá? E essa quantidade é igual ao valor numérico do índice, logo então a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Por isso então, pessoal, toda vez que você for pensar em extrair uma raiz quadrada ou determinar uma raiz quadrada, raiz cúbica, raiz de qualquer índice que seja, você nunca deve pensar na adição. Pense sempre na multiplicação, ok? No próximo exemplo, nós temos aqui então, reparem, a raiz quarta de 81. Então, de novo, assim como nesse primeiro exemplo, eu tenho que pensar em um número onde ele aparecendo 4 vezes e multiplicando todas essas 4, o meu resultado final tem que ser igual a 81. E nesse caso, então, eu vou utilizar como ideia esse exemplo anterior. Reparem que eu acabei de lhes mostrar que a raiz quadrada de 81 é a mesma coisa do que 9 vezes 9. Perfeito? Só que 9 vezes 9, o que acontece? O 9, ele também pode aparecer de uma multiplicação de fatores iguais, pois o 9 é a mesma coisa do que 3 vezes 3. Então, desse primeiro 9, reparem, eu tenho aqui 3 vezes 3. Do segundo 9, eu vou fazer a mesma coisa. Então, o segundo 9, ele também tem 3 vezes 3. Então, reparem aqui comigo, olha lá. A raiz quarta de 9 vezes 9. Como 9 é igual a 3 vezes 3, e aqui eu tenho o 9 aparecendo 2 vezes, ou seja, eu tenho que ter o 3 2 vezes para cada 9. Logo, então, como aqui eu tenho 2 números 9, o 3 apareceu 4 vezes. E aí vem o que eu acabei de te falar. Como a quantidade de números aqui no radicando é igual ao valor numérico do índice, logo, então, a raiz quarta de 81 equivale a 3. Belezinha? Última raiz aqui que a gente vai trabalhar é a raiz de 400. E aqui eu quero te chamar um detalhe bem importante, tá bom? Olha só. A raiz de 400, a gente pode pensar no seguinte. Eu tenho que pensar em uma multiplicação de 2 valores, onde esses 2 valores possuam raiz quadrada exata. E aí vamos lá aqui, olha só. Aqui eu vou colocar 4 vezes 100. Por quê? Porque 4 vezes 100, o nosso resultado é 400. E aí eu tenho o seguinte, olha só. O 4, ele equivale à multiplicação de quem? O 4 equivale à multiplicação de 2 por 2. Então, aqui desse 4 eu tenho 2 vezes 2. E o 100, olha só que importante, tá? O 100, pelo fato de aparecer aqui nele 2 zeros, é como se eu tivesse a multiplicação de 10 vezes 10, tá? Pela quantidade de zeros. Então, eu tenho aqui, ó, 10 vezes 10. Perfeito? Então, nós temos, olha lá, eu tenho o 2 que aparece 2 vezes e eu tenho o 10 que também aparece 2 vezes. E aí, olha só que importante, o nosso índice aqui, ele é igual a 2. Então, vamos separar aqui, ó, o 2 e o 10. Bacana? Então, pelo fato de esses valores, cada um deles, ter uma quantidade dentro do radicando igual ao índice, então esses valores, eles saem da raiz. Como são 2 valores diferentes, quando a gente vai extrair a raiz quadrada, tá? Eles sempre deverão aparecer em multiplicação. E aí o que acontece? Como eu tenho aqui 2 vezes 10, a gente resolve essa multiplicação. 2 vezes 10, não se esqueçam que é a mesma coisa do que 10 mais 10, cujo resultado é igual a 20. Ou seja, reparem todo o caminho que a gente pegou até, para determinar, aliás, a raiz quadrada de 400. O que isso quer dizer aqui então? Quer dizer que a raiz quadrada de 400 é igual a 20. Pois, se a gente pensar dessa maneira, 20 vezes 20 é igual a 400, tá bom? Um detalhe bem importante que você tem que pensar é o seguinte. Qual é a importância de nós aprendermos tudo isso aqui, tá? De repente, todo esse conhecimento de raiz quadrada, ele é muito utilizado
no cálculo de área, né, de você determinar a medida de um terreno, por exemplo, de uma parede, ao pintar uma casa. Então, tudo isso também envolve o cálculo de radiciação. Tá legal, pessoal? Então, nessa aula nós vimos os elementos da raiz, né, da radiciação. Nós vimos a importância de escrever ou não o índice 2. E eu te mostrei também como determinar ou extrair algumas raízes quadradas, quartas e tudo mais. Legal, moçada? Então, muito obrigado e tchau. Coming up on Know It. This disaster isn't real. It's being staged as part of an exercise that's been organized by the European Union's Civil Protection Program. The scenario? After an earthquake, people who have been buried beneath rubble need to be saved, and quickly. The response teams here have come from many different countries. Exercises like this take place several times a year. This time it's being held in the Bulgarian province of Montana. Emergency personnel have come from Italy, Georgia, Denmark, Turkey, and Germany. Each of the teams specializes in a different area. Ham Bastian Harms explains that they have just 3 days to save the victims. The fundamental challenge is to give participating units the chance to practice under conditions that are as realistic as possible. This means with the right contacts and in the right environment under optimal training conditions. They have to be able to save people from buildings that have partially collapsed. They have to be able to cope with all the difficulties that crop up during an international mission. The response teams have begun arriving at the border of the fictional country that's been hit. Now they need permission to enter. Even disaster relief personnel often have to go through strict controls that include checking their vehicles for explosives. The emergency personnel have to be ready for anything at this critical stage. Once they reach the disaster site, the first thing to do is set up a command center. All of the information gathered in the course of the coming days will come together here. It has to function as the calm heart in the midst of the chaos the catastrophe has wrought. The main exercise begins the next day. The site is a huge, unfinished complex. The disaster relief workers first have to cut their way to someone who's injured and trapped. It's a job for teams with access to heavy power tools like disc cutters. The units from Georgia and Turkey are specially equipped to deal with this kind of situation. Back at the command center, an international team is coordinating activities. Christoph Altheim says most of their work involves timing and collating data on the disaster site. We are entering into a country that's just experienced a major disaster, where the locals have been working for hours, if not days, and time is running out. The most difficult aspect is gaining an overview as quickly as possible, and also connecting with local colleagues and authorities to provide effective assistance. Often, another big problem is simply gaining access to disaster sites. Infrastructure can be badly damaged, with roads, airports, and ports destroyed. So we have to make efficient use of the limited routes on which so many lives depend. The command center is able to issue teams desperately needed instructions and provide key information. Night has now fallen. The teams have rescued some survivors, but not all of the injured have been saved yet.
Then suddenly, snow begins to fall. Despite the change in weather, the work goes on without pause, just as it would in a real emergency. The teams are exhausted but have to continue. For those who've been buried beneath the rubble, time is of the essence. Survival rates drop as the hours pass. It's still snowing the next morning. Trainee Belitz Tazdemir says the conditions may be rough, but that's ideal for training purposes. This way, people are more prepared in how to act, how to respond, how to stay calm, how to be able to navigate and coordinate in a real emergency. Otherwise, it would only be just a practice session inside a classroom, for example, and that would not be very valuable when you go into a real response. The emergency personnel have learned a lot of valuable lessons from the training exercise. They had to improvise a lot, but in the end were able to save all the victims. After 3 days of grueling activity, they wrap it up, exhausted but happy to have mastered the challenging task they came here to do. Building commercial vehicles powered by hybrid drive technology has the potential to cut fuel use and emissions dramatically. But the challenges in implementing the technology in trucks are different than they are for cars that have been built to run on a combination combustion engine and electric motor. Several European companies have come together in an attempt to overcome them, says Guus Arts from truck maker DAF. Hybrid vehicles are the next step in the move towards a low-emission mobility in Europe. So the key points in this project are the collaboration between light-duty vehicle manufacturers and heavy-duty vehicle manufacturers. We work on the standardization of hybrid electric components, making them more easy and more cost-effective to integrate. The project is made up of vehicle manufacturers, component suppliers, and research institutes from 8 European countries. Claude Leongre from Renault hopes synergizing technologies will lead to a breakthrough. With the help of mass-produced components, we can cut the cost of hybridization in half. We hope that in turn will help in the dissemination of the technology and contribute to the reduction of CO2 emissions. That's an ambitious goal, because switching to hybrid technologies in buses and trucks is anything but simple. Mechanical engineer Bart Lipsch explains why. Here with this heavy-duty truck, we typically have a load of 40, 50 tons, and we have a mileage of 1.6 million kilometers. And the requirements on the components are much higher, and to get the components out of the passenger car industry and put it in this heavy-duty application, yeah, that's a tough challenge. One of the basic principles behind hybrid systems is recovering excess mechanical energy and using it to generate electricity. In this truck, for instance, this is accomplished through a special braking system. It was developed by engineer Giorgi Mantovani and his colleagues. This new truck runs on diesel fuel, but when braking it produces electricity that's stored in the battery. This electricity will allow the drive to work either in hybrid mode or in full electric mode, for example, when driving in city centers. Electric motors can supply a lot of torque, and that comes in handy for big trucks when they have to go up steeper inclines. Roberto Manicia's team developed a system that allows commercial vehicles to use electricity on long hauls as well. What's unique about this vehicle is that it can work in hybrid mode when you're driving on country roads and motorways, but it can also go into full electric mode. For example, if you're driving into a city center that may have zones limiting traffic for emissions reasons. And as numbers of hybrid commercial vehicles rise in urban centers, the better the air quality will become for people who live there.
The bark of the cork oak tree can be harvested every 8 to 12 years, and it's used to make a wide range of durable products. Michael Spitzbart believes that properly treated, it can provide a real alternative to leather. The German designer spends a lot of time in Portugal pursuing his ideas. This kind of design has been going on here in Portugal for decades. We're trying to adopt it more in our own design and make beautiful products with it. Spitzbart gets his raw material from a cork factory not far from the city of Porto that processes about 50 tons of cork oak bark every day. The bark first has to age for 6 months after it's been harvested. When it's dried, the raw bark is placed in vats of boiling water for about an hour to kill off microbes, and the process also makes it more flexible. The pieces of bark can then be pressed flat, an important step for the next stages of processing. Many different cork products are manufactured at the facility, but a lot of the bark still goes towards corks for wine. The leftovers and scraps are turned into a granulate used to make, for example, pin boards, sheets of insulation, or drink coasters. For his products, Spitzbart buys up glued sheets of the cork bark. Here you can see the blocks of cork that went into this roll. Out of one of these, we'll cut a layer that's just 3 or 4/10 of a millimeter thick. Ja, 0,3 bis 0,4 Millimeter geschnitten. But before it can be sliced that thinly, the cork has to go through one more decisive processing step. The greatest challenge in working with cork is to make it more durable so that it won't tear and will be able to take some punishment. So you need a substrate for it. In this case, that means a layer of cotton. After the thinly sliced cork is laminated to the cotton material with an adhesive, it can be turned into products usually made of leather, says Frederico Capella from the company Sedacor. This is where we check to see whether everything has gone right in the lamination process, and if there are any holes or tears in the cork. The next production steps take place at a specialist manufacturer that used to be specialized in making quality accessories from leather. But after Spitzbart and his colleague Lena Grimm stopped by with some of their designs made from cork, product manager Antonio Cunha decided to expand his range. We had a few issues with the cork in production at first, but then we bought new equipment and changed a thing or two. And in the end, that made the processes a lot faster and smoother. These parts will eventually be sewn together to make a wallet. The cork products designed by Spitzbart and Grimm are manufactured from start to finish in Portugal for a good reason. The people here have been making accessories for a very long time. It's a small family-run operation that's very hands-on, so it really fits our concept. Only non-toxic substances are used in every part of the production chain, and the finished products are robust and long-lived. The individual pieces slowly come together, and in the end, the Portuguese craftspeople turn the bark from a cork oak tree into an attractive wallet. We're happy that we found a manufacturer that was willing to experiment with us, working with new materials, and we look forward to trying out a lot of new things with it in the future. Continuar levando educação para o Brasil inteiro durante a pandemia, unindo esforços. Crianças, adolescentes e jovens podem contar com conteúdo confiável e de qualidade para continuar aprendendo. Se você está isolado, você não está sozinho.
Deixa a gente te fazer companhia. Na tela da TV, no site, no aplicativo, no celular. Estude em casa. Acesse frm.org.br e saiba mais. Pode contar com a gente. A escola parou por conta do Covid-19, mas as aulas e a curiosidade não. Vídeos, jogos e músicas são maneiras de manter o aprendizado sem perder a diversão. E se precisar de um reforço no conteúdo, pode contar com as mais de 600 aulas que preparamos para você. Acesse nosso YouTube e aproveite! Duvidam que a mão é um instrumento único. Mas não apenas algo único, mas universal, capaz de levantar pesos e realizar operações delicadas. Bem, tirem suas próprias conclusões sobre do que ela é capaz. A mão pode fazer assim, assim e até assim. Sua estrutura é complexa. Idade do que o rosto. O homem desenvolve instrumentos para dar força e aumentar a capacidade deste instrumento. Como funcionam as mãos e do que são capazes? Vocês sabem, nós utilizamos as nossas mãos todos os dias. Nós nem pensamos ao pegar, segurar com os dedos ou mesmo com as palmas em forma de pá, ou segurar uma caneta ou rachis, juntar os dedos ou até mesmo digitar. Agora, existe uma arte que há muitos séculos chama a atenção e mesmo o olhar atento do homem moderno não consegue entender como isso é possível. O malabarismo é a mais antiga das artes circenses. Achamos que conhecemos tudo ao seu respeito. Mas quantos tipos e formas de malabarismo você conhece? Recordistas na quantidade de objetos lançados ao ar. Quanto tempo leva para aprender? Posso jogar assim 2 bolinhas com uma mão só, mas eu sei que isso não é malabarismo. Eu também consigo com algum esforço jogar 3, assim, ó. Agora, jogar elas cruzando, aí já é muito difícil. Mas há um nome para todas as modalidades? Pois então, a forma mais simples é jogar de uma mão para outra. Não tem um nome específico, malabarismo com 3 bolinhas, talvez. O que você fez é chamado de cascata. Dá para fazer jogando de um lado ou de outro. Alguns chamam de relógio. Entre os mais simples tem este, a meia cascata. A bolinha jogada assim é a cascata dupla. Também é de 3 bolinhas. O malabarismo é variado. Pode jogar de 2, fazer combinações. São muitas combinações e jogadas. Olha o que ainda dá para fazer. Aquela era uma meia cascata de 3 e este é de 5.
Meia cascata dupla. Bolinhas, anéis e pinos. São objetos conhecidos dos malabaristas, mas o que mais pode ser jogado para cima? Qualquer coisa que seja capaz de levantar cadeiras, baldes, halteres, garrafas, tochas, canecas, xícaras, raquetes, já usaram de tudo. Há também facas, espadas e até motosserras ligadas. Além do clássico, do perigoso e do malabarismo de grupo, existe também uma coisa chamada de malabarismo de chão, com os objetos sendo jogados para baixo e rebatendo no chão. Qual seria o segredo? O que se passa no cérebro? Qual a concentração necessária para isso? Não existe segredo, é só esforço, trabalho e vontade de aprender. Querer mostrar para alguém, só isso. Nem tanto. Na verdade, não é bem assim. Segredos existem, sim, a começar pelas mãos. Afinal, malabaristas têm habilidade com ambas as mãos. Por exigir tal habilidade, os malabaristas são praticamente ambidestros. Depois, perceba que quando há poucos objetos, Rudolf olha para frente. É quase automático. Mas quando há muitos objetos, ele olha para cima. Não interessa o que é que está sendo jogado: bolinhas, pinos ou anéis. O olhar se concentra sempre no local do arremesso. Seu cérebro projeta a trajetória de queda dos objetos. A visão periférica ajuda. Suas mãos se movimentam de acordo com a trajetória do objeto. Às vezes não há precisão na pegada, principalmente com os anéis. Você sabe que depois de jogar a bolinha, numa fração de segundo, ela vai parar no ar, certo? Justamente neste momento é que se projeta o local aonde ela vai descer. Veja o que os cientistas dizem. Atenção, serão 25 segundos de informação sobre este processo. A zona motora do córtex cerebral sabe qual movimento o malabarista planeja fazer. O sistema extrapiramidal sabe a precisão necessária para tal movimento. Do córtex, através das fibras nervosas, passa um impulso até a medula espinhal. Das células motoras da medula espinhal, o impulso segue até os músculos, possibilitando a coordenação. Durante o malabarismo são ativados todos os grupos musculares dos membros superiores. Os grupos flexor, extensor e músculos das mãos são os responsáveis para desempenhar a função pega e larga. Este processo acontece com qualquer tipo e forma de malabarismo. Este é o malabarismo de carabinas do quartel Preobrajense. Há também com garrafas. Esta arte é conhecida como flare. É a mais nova de todos os tipos de malabarismo. O princípio é basicamente o mesmo. Trabalho do cérebro, medula, movimentos coordenados automáticos e, claro, a mão humana.
que antes de mais nada permite a realização de todas essas façanhas. A estrutura de nossas mãos podemos ver na Universidade Médica de Pirogov. Aqui montaremos e desmontaremos a mão. Os fatos mais interessantes surgem quando começamos a estudar a estrutura. A mão é composta por aproximadamente 27 ossos. Agora, imagine esta parte de nosso corpo e aqui, em vermelho, estarão 27 ossos. Agora, vocês sabiam que algumas pessoas têm até mais? Vamos contar. Carpo, 8 ossos. Metacarpo, 5 ossos. Dedos, 14 ossos. Total, 27 ossos. Há ainda 2 ossos sesamoides, ossificações situadas entre o metacarpo e a falange proximal do polegar. Temos 29 ossos. Em algumas pessoas, estas ossificações sesamoides podem ocorrer ainda no indicador e no dedo mínimo. Temos, portanto, no total máximo de 31 ossos. Veja que matemática complexa. Então a mão humana é complexa. Como observar isso através da anatomia? Bem, em primeiro lugar, nós observamos uma grande quantidade de ossos na mão humana. O mais comum são 27 ossos. Mas isso pode variar, pode ser mais ou, em alguns casos, até menos. Há um grande número de músculos, ligamentos e articulações. Estas articulações são de formatos variados, podendo ser, por exemplo, elipsoidal, entre outros tantos. A complexidade das mãos vão além dos músculos da mão. Há outros também localizados no antebraço. Poucas pessoas sabem disso, mas estes são os músculos de flexão e extensão dos nossos dedos. Estão no antebraço. Na verdade, poucos músculos estão presentes nas mãos. Sim, se todos os músculos que controlam a mão estivessem situados no mesmo local, de nada eles serviriam. Por isso, os músculos responsáveis pelos movimentos do polegar ou do dedo mindinho se localizam na mão, ao passo que músculos flexores e extensores e seus tendões estão no antebraço. Nossas mãos são supersensíveis. Por isso, mão e dedos são os órgãos mais expostos a traumas. Este órgão sofre uma imensa quantidade de traumas durante toda a nossa vida. De que nossas mãos são capazes? Falaremos de diferentes tipos de esportes e aparatos para superar o trabalho dos nossos dedos. O programa Experimentos volta já já. Uma série sobre a pesquisa científica produzida no Brasil. O Brasil é um país mega diverso. Nós temos a maior biodiversidade do planeta. E a parte dela é ainda desconhecida. Nós precisamos estudar o Brasil o mais rápido possível. Que vai fundo no que o futuro nos reserva. Ciência para Todos. Toda segunda, às 8h30 da noite, no Futura. Um oferecimento FAPESP. Se você assiste ao Futura via parabólica, nós temos um recado. Estamos com um novo sinal.
Para continuar nos assistindo, sintonize na nova frequência 3.947,5 MHz, polarização vertical até o dia 28 de agosto. Assim, seguiremos juntos e você continuará por dentro das novidades da nossa programação. Mas caso não utilize parabólica, fique tranquilo que nada mudou. O futuro continua.